Jesus. Irmãos, graças a bom Deus, hoje, glória a Jesus, nós vamos estudar a respeito do pastor, da pastora, que hoje prega o Evangelho na face da terra. E naturalmente, irmão, glória a Deus, é maravilhoso saber, glória a Jesus, que o pastor e a pastora trabalham para o Senhor Jesus. E principalmente a mulher, quando ela prega o Evangelho, graças a Deus, ela simboliza a Maria Madalena, que foi a primeira mulher a ver, graças a Deus, que Jesus não estava mais na cova. E naquele momento, irmão, graças a Deus, a mulher, glória a Jesus, foi crescida na face da terra, mostrou um bom trabalho, melhor que os discípulos, naquele dia, naquela hora. Então ela saiu correndo para contar para os discípulos. E as outras mulheres que estavam com ela também ajudaram, foram testemunha do que Maria Madalena disse. Então vocês analisam bem, as mulheres são superior a tudo na face dessa terra em termos do Evangelho, até dos pastores. Mas eles não conhecem tal coisa. Mas o mais necessário deixaram de fazer, de dar a continuação para as mulheres continuar pregando, mostrando o grande Evangelho de Deus, a grande palavra de Deus em todos os lugares da face dessa terra. Aí o que aqueles homens fizeram? Veja que o Satanás, irmão, graças a Deus, transfigurou no anjo e entrou para dentro da igreja, e os homens colocaram as mulheres para trabalhar dentro da igreja, pregar a palavra dentro da igreja. O porquê, irmão, graças a Deus, os homens não viram que elas deviam pregar a palavra numa praça, numa casa, numa residência, ou seja, irmão, glória a Jesus, no trabalho, aonde fosse permitido sem afligir a lei? Por que isso não aconteceu? Aí não, colocaram as mulheres para pregar dentro da igreja. E dentro da igreja é proibido por próprio Deus. O Satanás levou isso para a frente. Destruiu a face da mulher. Destruiu o lindo da mulher. Pois, irmãos, eu quero dizer para vocês. Observa muito este vídeo. Porque este vídeo vai mostrar claramente para nós o perigo que está correndo, aonde vocês já entraram, que o Satanás levaram vocês para o profundo da perdição. E esse profundo, irmão, graças a Deus, se vocês não consertar rapidamente, porque Jesus está à volta, às portas, se não consertar rapidamente, verdadeiramente, irmão, graças a Jesus, vocês vão descer para o fogo do inferno. Isso, irmão, eu digo para vocês. Amo o Senhor Jesus, como as mulheres viram ele sair da cova naquela hora. A Maria Madalena viu a saída da cova naquela hora, fugindo, irmão, graças a Deus, dessa terra e subindo para o céu. Deus também quer fugir conosco agora, nos tirar dessa terra, irmãos. E por que vocês fazem isso? Por que vocês estão derrotando? Nós vamos ler a Santa Escritura Sagrada em vários locais e vocês vão ver, irmão, glória a Jesus, a grande derrota que entraram. Irmãos, vamos observar a Santa Escritura Sagrada, onde se diz, 1 Coríntios 14, 34, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhe não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Então, olha bem a distância que se encontra essa mulher de Deus. Olha bem a trajetória que os homens, graças a Deus, estão tomando. Marcos 10, 8. Olhamos para a palavra de Deus, nesse capítulo, glória a Jesus, para que nós vejamos o quanto é maravilhoso. E serão os dois uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Então veja, irmão, graças a Deus,
o quanto foi maravilhoso nós termos esse conhecimento, que a unção chegou a ela sem, graças a Deus, unção de qualquer pastor, espiritualmente. Então, graças a Deus, é algo importante nós termos a certeza que ela é uma pastora de verdade, não ungida por mão de homem, mas sim ungida pelo Espírito Santo de Deus. Mas aí chega o Satanás e transforma em um anjo de luz. Veja, 2 Coríntios 14. Vamos dar uma olhada. Graças a Deus. Segundo Coríntios 11, 14, diz assim: e não é maravilha porque o próprio Satanás transfigura em anjo de luz? Então veja bem, nesta hora ele transfigura e começa, irmão, graças a Deus, a fazer o quê? A acontecer coisas erradas, porque começa a usar os pastores, as pastoras, para causar problema muito sério dentro da igreja. Aí, irmãos, conforme o diabo vai usando pastora e outros demais dentro da própria Santa Igreja, o que vai acontecer? Vai acontecer, irmão, que a pastora, para se sentir mais importante, ela vai logo em seguida, irmão, corta o cabelo. Ela corta o cabelo e começa a pregar o Evangelho, falar do amor de Deus. Já não bastava, irmão, graças a Deus, pregar dentro da igreja. Ainda corta mais o cabelo. Mas, com espaço de tempo, ela, irmão, graças a Deus, glória a Jesus, se sente muito maravilhada, muito honrada. Mas olhamos, irmão, graças a Deus, para 1 Coríntios 11, 16. Vamos observar essa palavra de Deus nesse local. 11, 16 fala assim: mas se alguém quiser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então, olha, irmão, graças a Deus, que esse fato, se vocês observar a Santa Escritura acima mencionado desse versículo, vocês vão ver claramente escrito que está dizendo: se a mulher tosquiar o cabelo, é indecente. Seria melhor que rapaz tosquiar, que dirá cortar o cabelo. Aí eu digo para os irmãos: olha, irmãos, seria melhor, graças a Deus, que a mulher, por Jesus, obedecesse a Santa Escritura, porque, na verdade, ela ia realmente estar zelando da igreja, zelando de uma humanidade e fazendo o melhor para o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E nisto ela estaria garantindo também a salvação dela e do seu esposo, porque a mulher é submissa ao esposo. Se o marido permite algo errado, então ele também será condenado. Então, olha, irmão, graças a Deus, glória a Jesus, que não só para por aí, mas com espaço de tempo vai se desenvolvendo cada vez mais perante o Senhor. E aí o que acontece, irmão? Ela logo põe uma calça esporte e começa a louvar a Deus. Para louvar a Deus, se apresentar melhor. E não só louva, como também prega o Evangelho e faz todo o trabalho do Senhor. Olha só que coisa impressionante. Cabelo cortado, calça esporte e por cima, vão pregando a palavra de Deus dentro da igreja, que diz que a mulher na igreja ela é calada. Ela é sujeita ao seu marido. Se quer aprender alguma coisa, interroga seu marido em casa. Então, isso, irmão, graças a Deus, chegou um ponto, glória a Jesus, de uma grande, por exemplo, desobediência perante o Senhor. Se fosse um item só, mas não, verdadeiramente teve vários. E quando nós olhamos para isso, sobre a calça comprida, por exemplo, ou seja,
a calça feminina, que eles dizem feminina, mas tudo parece com a roupa de homem, tem o mesmo sintoma da roupa de homem, que diz aqui em Deuteronômio 22:5. Observa claramente o que diz aqui, que a mulher não deve usar roupa de homem. Então, irmão, olha, é muito importante nós, graças a Deus, observar esses versículos e prestar atenção, irmão. E se voltar para Jesus, porque se aquele que humilha será exaltado, mas aquele que exalta será humilhado. Se nós ainda voltarmos para o Senhor Jesus neste momento, obedecendo a palavra de Deus, o que vai acontecer? Vai acontecer, irmão, graças a Deus, que muitos fiéis ainda salvarão, ainda vão ser salvos. Mas para isto, os ministros têm que ceder, os ministros têm que obedecer à Santa Escritura, porque os ministros é o exemplo da igreja. Então eu digo para os irmãos, graças a Deus, observa o versículo, glória a Jesus, também, segundo São João, versículo 8, 9, 10 e 11. Procura ver, irmão, graças a Deus, esse fato aqui nesse local, em nome de Jesus. Que é algo muito importante dos irmãos, graças a Deus, neste momento, ter o conhecimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Olhamos para, glória a Jesus, esse versículo. Irmãos, são em 2 São João, versículo 8 e 10. E 11, glória a Deus, amém? E o 9 também. Diz assim: olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, e se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, porque quem sauda tem parte nas suas más obras. Então, vamos analisar algo. A Bíblia mostrou claramente que você está tendo parte, irmão cristão, que somente vai na igreja para ouvir os hinos, cantar os hinos e participar do culto, receber uma orientação. Veja que você está tendo parte das más obras deles. E eles, irmãos, graças a Deus, estão lançando a maldição sobre vocês, sem saber que está acontecendo isso, porque o Satanás transfigurou no anjo de luz e está trabalhando dentro da igreja suavemente, de uma forma que ninguém vê e ninguém presta atenção, achando que está fazendo mil maravilhas, mas não é. A salvação está em perigo, se não consertar rapidamente perante o Senhor. Igualmente, irmão, graças a Deus, há um versículo na Bíblia, 1 São João, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: aquele que conhece os mandamentos de Deus e não obedece, este é mentiroso. E no Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, fala que o mentiroso não entra no reino do céu. Então veja, glória a Jesus, aquele que não conhecia, passou a conhecer hoje. Então eu digo para os irmãos, conserta, porque talvez você está condenado, Deus de já. E eu agradeço muito esta irmandade, em nome de Jesus, por ouvir esse vídeo. Irmãos, tenha cuidado, em nome de Jesus. E amém.